Graça e paz, igreja. Que bom estar aqui novamente em Recife. Eu estou retornando aqui para não apenas rever meu filho, minha nora, mas também para estar com alguns irmãos, alguns colegas. Vim aqui para resolver algumas coisas pendentes do apartamento que nós temos aqui. E sempre tenho motivo para voltar aqui a esta cidade. E um deles são os meus amigos, os meus irmãos. São mais de 31 anos que eu passei aqui em Recife. Vim estudar no seminário, acabei me casando aqui e aqui permaneci durante 23 anos à frente da Igreja Batista de Iputinga e participei durante muito tempo, não é? Junto com esses colegas, amigos preciosos, como é o pastor de vocês, o pastor Joel. Indo para Brasília, segunda igreja, viu, pastor? Eu costumo dizer que eu sou pastor de segunda igreja. Pastor Joel não, pastor de primeira igreja, não é? Então, amados, eu me sinto muito confortável de estar aqui entre os irmãos, na igreja deste colega, essa igreja que tem abençoado tanta gente, como a gente tem visto e ouvido o ministério que essa igreja tem feito ao longo desses anos, aqui nessa cidade e também fora dela, através dos vários ministérios, pelo trabalho também na internet. Eu quero convidar os irmãos agora para se colocar em pé, mais uma vez. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 17. E eu gostaria de refletir com os irmãos sobre a oração de Jesus, a conhecida oração sacerdotal. Oração que Jesus fez, não apenas por si mesmo, mas também fez pelos seus discípulos e fez por você. Você que está aqui hoje à noite, não importa se você já fez sua decisão em seguir a Jesus ou não, saiba que Jesus orou por você. Mesmo que você não tenha nenhum compromisso com Ele, saiba que Jesus, quando esteve entre nós, orou por você. E eu quero dizer, não apenas a você, mas a nós, o que foi que Jesus orou por você e o que Ele fez por você. Não apenas por você, mas a todos nós. Então, acompanhemos a leitura que será feita em João, capítulo de número 17, do verso 1 a 26. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um.
enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E eu neles, e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e eles sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. E o nosso desejo, Senhor, é que a tua palavra se torne mais uma vez palavra inspirada, iluminada pelo teu Santo Espírito. Que o nosso coração possa arder, Senhor, como arder os corações daqueles discípulos, quando tu estavas entre nós. Que a tua palavra, Senhor, dê àqueles que estão desanimados nesta noite coragem. Nós te pedimos por aqueles que estão com dúvida a respeito da salvação, Senhor, que eles saiam daqui convictos. Senhor, nós estamos te pedindo que aqueles que estão tristes, ó Deus, saiam daqui com alegria que vem do Senhor, porque a tua alegria é a nossa força. Senhor, fala ao nosso coração, porque nós te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar-se, amados. Quais foram as circunstâncias dessa oração que Jesus fez? Ao longo da sua vida, Jesus fez muitas orações curtas, orações breves. Não apenas Jesus orou pelos seus discípulos, orou por nós. Jesus também orou pelos perdidos. Jesus tinha uma comunhão íntima com o Pai, porque antes de vir a este mundo, Jesus já gozara da plenitude da presença de Deus lá no céu, na eternidade. Mas quando esteve entre nós, ele mantinha essa comunhão com o Pai através das suas orações. Aqui nós encontramos Jesus mais uma vez orando, e o que nós conhecemos como oração sacerdotal. O ambiente que provavelmente Jesus fez essa oração foi no cenáculo, ainda quando ele estava na presença dos seus discípulos. Foi num ambiente de ceia do Senhor que Jesus fez essa oração. Já tinha dado algumas instruções aos seus discípulos, porque ele iria partir. Jesus tinha lavado os pés dos discípulos. Jesus já tinha falado a respeito do Consolador, o Espírito Santo, que haveria de ser enviado. Jesus então prepara os seus discípulos para a sua partida.
Jesus ceia com eles, e agora faz esta oração. Jesus faz questão que os discípulos ouçam esta oração. Esta oração, diferentemente das outras que Jesus fez, é uma oração de um vencedor. Porque Jesus começa dizendo que ele acabara de estar glorificando o Pai. Jesus tinha absoluta convicção de que a obra que ele tinha dado a realizar, ele tinha realizado. E que obra era essa? Jesus acabara de passar aproximadamente 3 anos e meio com seus discípulos, ensinando a respeito do reino de Deus, realizando maravilhas, curando muita gente. Jesus fez questão de treinar pessoas, porque ele sabia que ia voltar ao Pai, e aquela mensagem haveria de ser levada por aqueles homens que estavam ali com ele. Jesus então faz essa oração dizendo: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para o que teu filho te glorifique. Meus irmãos, essa oração é uma oração de alguém absolutamente convicto de que tinha realizado a obra que o Pai, que Deus tinha lhe dado para realizar. Quem é que pode dizer aqui em sã consciência que já realizou a obra que Deus planejou para a sua vida? Você pode dizer que Deus já realizou o propósito que Ele tem na sua vida, com a sua idade, com o seu talento, com a sua inteligência, com as suas qualidades? Você pode dizer que já realizou a obra que Deus tem para realizar na sua vida? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas Deus tem um plano na sua vida. Deus quer realizar o seu plano através da sua vida. E Jesus, nesse momento, ele crê que tudo que o Pai tinha dado para ele fazer, do ponto de vista de ministração aos seus discípulos, ele tinha feito. Pai, glorifica o teu filho. Jesus sabia que haveria de levar os seus ensinos haveriam de ser levados através dos seus discípulos. Por isso que ele fez questão de se dar. A glória do Pai estava em conhecer a Jesus como sendo o único Deus verdadeiro. Jesus estava diante de uma grande expectativa, uma alegria tão grande, que tinha sido prometido a glória do Pai, porque a glória que ele haveria de ter no Pai teria que passar pela crucificação. Ele tinha então essa consciência de que aquilo que ele tinha vindo fazer, ele tinha feito, preparar os seus discípulos para que levasse a mensagem que ele mesmo entregara a eles. Mas que mensagem era essa? Que mensagem era essa? A mensagem era vida eterna, qualidade de vida. Hoje se busca muito qualidade de vida, através de muitos meios, através de muitos expedientes. É muito estudo, é muito enfado, é muito esforço próprio para conquistar algo de valor, conquistar dinheiro, reconhecimento na sociedade, reputação, não é verdade? Todos nós estamos buscando esforço para se afirmar na vida, para crescer, para dar um bom estudo aos nossos filhos. Há um esforço muito grande para ter qualidade de vida. Mas o que é qualidade de vida segundo Jesus? Qualidade de vida é a vida eterna. E a vida eterna que Jesus promete está no versículo 3, que diz: que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a verdadeira qualidade de vida. É interessante que alguns pensam que vida eterna é uma quantidade de anos que alguém poderia ter, diz respeito à duração de vida. Mas quem pode dizer que tem qualidade de vida se tem uma duração de vida eterna, mas se não tem saúde, por exemplo? Quem quer viver muito sem ter saúde? E o que Jesus propõe
não apenas a seus discípulos e à comunidade da sua época, e a nós hoje, é qualidade de vida. E que vida é essa que Jesus transmite? Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Meus irmãos, meus amigos, hoje a gente tem visto um sincretismo cada vez mais no nosso meio, inclusive meio evangélico, no nosso meio evangélico, que nos causa espécie. Sincretismo religioso. Quem já não viu aquele adesivo que se coloca no carro, que coloca Jesus e Maria na mesma condição de Deus? Nada sem Jesus, tudo com Maria. Já viram esse adesivo? O que está se dizendo por trás dessa frase, meus irmãos, é que Jesus e Maria têm a mesma condição diante de Deus. É o sincretismo que cada vez vai ganhando espaço na nossa sociedade, e que as coisas não são muito diferentes. Muitas vezes no nosso meio se professa uma fé evangélica, mas não se tem qualidade de vida. Vida com Jesus, vida que reflete o conhecimento do Filho de Deus. Como aconteceu com aquele jovem que procurou Jesus, querendo saber a respeito da vida eterna. Vocês se lembram? Ele era religioso. Ele procura Jesus e diz: mestre, o que é que eu devo fazer para possuir a vida eterna? E Jesus diz o quê? Vai e cumpre os mandamentos. E ele respondeu: quais mandamentos, mestre? Então Jesus, delicadamente e estrategicamente, Jesus cita apenas 6 mandamentos. 6 mandamentos Jesus citou a respeito dos 10 mandamentos. E você sabe que quando Moisés desceu lá do Monte Sinai, ele desceu com 2 tábuas. Ele desceu com 2 tábuas da lei. E essas 2 tábuas, uma delas diz respeito aos mandamentos do homem para com Deus. E a outra tábua diz respeito ao relacionamento do homem para com o homem. Jesus fez questão de omitir os mandamentos, os deveres do homem para com Deus, e citou os deveres do homem para com o homem. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E Jesus deixou de citar 4 mandamentos. Alguém sabe quais são esses 4 mandamentos? Os primeiros 4 mandamentos, vamos ver se alguém pode me dizer. Olha a escola dominical. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Meus irmãos, Jesus fez questão de omitir esses 4 mandamentos. Aquele homem queria saber a respeito de qualidade de vida eterna. Jesus então cita os mandamentos, cuja responsabilidade que o homem tem para com o seu próximo. Jesus sabiamente fez isso porque quando outro doutor da lei perguntou qual era o maior mandamento, ele disse: o primeiro grande mandamento é amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. E o segundo mandamento qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos, como de fato estava resumido dentro daquelas 2 pedras da lei. Mas o que Jesus queria chamar a atenção daquele jovem rico, religioso, é que a qualidade de vida tem a ver com o fato de nós deixarmos de voltar a nós mesmos e nos preocuparmos com os outros. E isso é só possível na dimensão que nós conhecemos a Jesus Cristo e o seguimos. Por isso Jesus disse àquele homem: você deve fazer isso, guarda esses mandamentos. E aquele jovem disse: olha, eu tenho feito isso desde a minha mocidade, o que é que me falta ainda?
Havia um vazio existencial dentro daquele jovem, porque ele estava fazendo uma série de regrinhas, mas ele não estava ainda se sentindo satisfeito, ele não tinha qualidade de vida. Talvez nós tenhamos pessoas aqui assim, que estão vivendo uma vida de rotina, e que não está desfrutando da vida eterna que há em Cristo Jesus. Está vindo à igreja, está mudando de igreja, está mudando de religião, está fazendo uma série de práticas religiosas, mas está faltando alguma coisa. Jesus, naquela oração, lhe falou que a vida eterna se resume em conhecer-te como o Deus verdadeiro e a Jesus como sendo o Filho. Mas Jesus não parou por aí quando respondeu a pergunta daquele jovem. Jesus disse: vai, vende o que tens e depois segue-me. Vocês sabem qual foi o resultado daquele jovem? Como ele saiu diante de Jesus? Ele saiu porque voltou-se, não seguiu Jesus porque tinha muitas propriedades. O interesse por coisas e mais coisas. Nós estamos vivendo, meus irmãos, um mundo cada vez mais obcecado por ter as coisas, por consumir as coisas. Eu estava lendo um livro do Vladimir Neto, esse Lava Jato, que está aí como best-seller, e lá num dos seus capítulos fala sobre como foi que começou, de fato, como é que eles conseguiram pegar o Paulo Roberto Costa e o Alberto Youssef, como é que eles conseguiram fazer a ponte, a ligação entre um e outro. E ele conta lá um fato interessante, que eles estavam andando na rua de São Paulo, lá no centro de São Paulo, estavam indo em direção ao aeroporto em Congonhas, e de repente eles ficaram presos no congestionamento ali, e eles iam conversando, de repente naquele congestionamento eles pararam em frente de uma loja de carro importado, e lá o Paulo Roberto viu um Range Rover, não é? E ele comentou com o Paulo Roberto o seguinte: olha, está vendo aquele carro ali? Aquele ali é o meu sonho de consumo. E o Alberto estava do lado dele assim: sonho por quê? Eu falei: rapaz, eu sonho ter um carro daquele. Ele falou: por que você sonha? Vamos lá agora. Ele disse: mas o quê? Vai lá agora comprar? Eu falei: vamos lá agora comprar. Aí desceram, estacionaram o carro, foram até lá. Ele comprou o carro, R$250 mil à vista, 250 mil reais, não é? Só que o Alberto Youssef comprou no nome de uma das lojas fantasma dele, e quem ficou usando o carro foi o Paulo Roberto Costa. E pelas investigações da Lava Jato, encontraram essa nota fiscal no nome do Alberto Youssef, e depois descobriram que o carro que estava, o endereço que o carro estava destinado era outro endereço. Foram descobrir o endereço era do Paulo Roberto. Puxaram o fio da meada e aí então fizeram a ligação. O resto da história vocês já sabem, né? Meus irmãos, vejam, quem está acompanhando, quem sabe dos números estratosféricos do que essa gente conseguiu amealhar com dinheiro público. Veja o que é o desejo de possuir as coisas. Amealharam tanto dinheiro que eles não têm condição sequer de gastar esse dinheiro, nem a sua geração, nem a geração dos seus filhos, nem a geração dos seus netos. Por isso que a Bíblia diz que quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo um mundo de cada vez mais produtos, consumo, para gerar mais necessidade e ansiedade e desejos. Jesus vai agora e se apresenta como sendo o Filho de Deus. Nessa oração, Jesus chama ao Deus Todo-Poderoso de Pai. Aquele Deus que se mostrara no Antigo Testamento inacessível aos homens, agora Jesus o chama e apresenta como Pai. Não apenas um Pai qualquer, mas um Pai justo, um Pai santo.
E àqueles a quem Jesus pregara, a quem Jesus manifestara os sinais e curas, ele mesmo representa a figura do Pai. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus está absolutamente consciente de que está perto do fim da sua vida ministerial ali com os discípulos. Por isso ele corajosamente, ele diz: eu te glorifiquei. Eu te glorifiquei. Eu vim fazer aquilo que tu me enviaste e me mandaste fazer. O autor da carta aos Hebreus diz que pela alegria que estava proposta a Jesus, ele suportou a cruz. Por isso que a glória de Jesus não está apenas suportar a cruz, mas ressurgir após a morte da cruz. Esta mensagem, esta vida eterna que Jesus oferece àqueles com os quais ele viveu, também ele apresenta aos seus discípulos. E agora ele intercede para que seus discípulos levem esta mensagem a outros. E depois, mais no fim, ele ora por aqueles que virão a crer. E ele estava pensando em você. Jesus estava pensando em mim. Jesus intercedeu por você. Jesus intercedeu por mim. Que oração maravilhosa. Deus falando com o próprio Deus. Aqui nós encontramos nessa oração, meus irmãos, o coração de Deus, o coração de Jesus. O cerne do Evangelho, a glória de Deus está em Cristo Jesus, mas a glória de Deus está ver vidas sendo transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Você está vivendo uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida sem direção, você está sofrendo, pois eu quero te dizer nessa noite, Jesus é aquele que te oferece vida com qualidade, é aquele que pode curar. Jesus realizou milagres, sinais e maravilhas a seu tempo, tem realizado curas, sinais e maravilhas no nosso tempo, tem feito algo extraordinário, pessoas têm sido transformadas. Me lembro daquela história daquele ébrio, que após ter sido convertido a Jesus, alguém, companheiro seu, de noitadas em claro, que bebia, comentou com ele: esse Jesus a quem você se converteu, ainda é capaz de realizar milagres como no tempo anterior? Eu ouvi dizer que Jesus no seu tempo transformava água em vinho, esse Jesus pode fazer milagres de hoje? E aquele que tinha sido viciado no álcool, respondeu o seguinte: esse Jesus, eu creio, tem feito o mesmo milagre que tinha feito nos tempos antigos, porque lá em casa ele tem transformado cachaça em leite, ele tem transformado a minha vida. Eu que vivi uma vida egoísta, uma vida para mim mesmo, agora eu estou com uma vida voltada para a minha família, estou com a minha vida voltada para realizar sonhos, não apenas meus, mas da minha família. Eu agora sou outra pessoa, eu estou contribuindo, a minha vida mudou, estou com uma vida de qualidade. Como é que está a sua vida, meu amigo? Você que veio aqui hoje à noite, você se sente distante de Deus? Saiba que Jesus intercede por você. Ainda naquele ambiente de cenáculo, de ceia, ele disse que iria preparar lugar para você, iria preparar lugar para cada um de nós. Sabe por quê? Porque ele promete vida eterna, uma vida não apenas aqui, mas na eternidade, uma vida que começa aqui com a transformação da sua mente, transformação do seu coração. Você que vive uma vida tão ensimesmada, tão voltada para dentro de si mesmo, para os seus desejos, para as suas diversões, se esqueceu da família, se esqueceu dos filhos. Você está vivendo uma vida sem propósito, sem sentido. Eu vim aqui para dizer a você nessa noite, que Jesus quer te dar vida eterna.
E a vida eterna começa quando você reconhece que você está distante de Deus. E esse Deus que eu estou me referindo não é outro senão Jesus Cristo. Não são deuses, eu estou falando de um Deus verdadeiro manifesto na pessoa de Jesus Cristo. Se você quer seguir o Deus verdadeiro, basta você olhar para Jesus. Basta para você ler a vida de Jesus na Bíblia. Basta você se comprometer em segui-lo, como muitos aqui se comprometeram e tiveram as suas vidas transformadas. Eu nasci num lar evangélico. Fui ensinado pelos meus pais a ir à igreja, a frequentar a igreja, e durante 14 anos eu fiz isso. Eu estava na igreja, mas a igreja não estava em mim. Eu frequentava a igreja, eu conhecia os cânticos, eu conhecia até mesmo as escrituras, porque meus pais ensinavam, mas eu não tinha entregado a minha vida ainda ao Senhor Jesus, não havia me comprometido em segui-lo, até que aos 14 anos de idade, eu ouvindo o testemunho de pessoas que tinham sido viciadas em drogas, e agora eram pessoas transformadas. Embora eu não tivesse me envolvido com coisas, com as drogas, mas eu me senti na mesma condição que eles. Eu estava distante de Deus, eu era apenas um religioso, eu precisava de Jesus. E aos 14 anos eu fiz a minha decisão, e nunca mais eu fui a mesma pessoa. Aquilo que eu desejava, que eu mais desejava, passou a ter sentido algum, porque aquilo não, de fato não me satisfazia. Mas agora, o poder que há no nome de Jesus começou a fazer transformações na minha vida. Você crê nisso? Você crê que Jesus pode transformar a sua vida? Pode te dar vida eterna? A vida eterna começa agora, com uma decisão que você faz: eu quero seguir a Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu estou vivendo sem Deus. Eu estou vivendo para mim mesmo. Eu sei que eu não agrado a Deus com os meus pensamentos, com meus atos, com as minhas atitudes. Eu posso até estar indo a alguma igreja, mas eu ainda não me sinto completamente na intimidade com Jesus. A oração de Jesus é para que eu e você estivéssemos juntos, unidos. Sabe, se você está distante da igreja de Jesus, se você não tem alegria e satisfação de chamar e conversar com Deus, chamando de Pai, se você não tem uma dimensão comunitária para poder fazer aquela oração, Pai Nosso, sabe, quando Jesus ensinou aquela oração do Pai Nosso, ele estava ensinando na verdade duas coisas. Jesus estava ensinando que quando nós chamamos Deus de Pai, esse Pai não é só meu, esse Pai é nosso. E eu preciso então estar vivendo numa dimensão comunitária, eu preciso estar vivendo numa dimensão de igreja. Quem sabe você está vivendo numa vida religiosa unilateral, você está vivendo sozinho. Quem sabe você se decepcionou com igreja, com comunidades, com pastores, com líderes, seja lá com quem for. Você precisa viver essa dimensão, porque a oração de Jesus foi que nós chamássemos Deus de Pai Nosso, nessa perspectiva comunitária. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos andar em unidade, porque através dessa unidade nós o fazemos conhecido. Você está aqui nessa noite porque existe uma igreja, porque existe um culto, existe pessoas que estão celebrando a Deus, existe pessoas que estão promovendo a glória de Deus através do culto, através da música, através dos hinos, através da veiculação da palavra. A igreja está unida. É por isso que é importante você estar nessa relação de comunidade e de igreja. Jesus ensinou-nos a chamar Deus de Pai, Pai Nosso. Quando eu oro Pai Nosso, eu sei que eu não estou sozinho, eu estou rodeado de irmãos, eu estou rodeado de amigos, eu estou rodeado de irmãs preciosas e verdadeiras. E a segunda razão que Jesus mandou que nós orássemos a oração do Pai Nosso é porque Jesus crê que há muitos filhos ainda que não ainda se percebem filhos de Deus. Há uma perspectiva missionária. Há muita gente que não se tornou filho de Deus ainda.
Por isso nós precisamos levar esse evangelho a mais pessoas, a mais gentes. Há muitas pessoas que precisam aprender a chamar Deus, o verdadeiro Deus, de nosso Pai nosso. Por isso nós precisamos sair e evangelizar, nós precisamos trabalhar para missões. Há muita gente que vai se tornar filho de Deus. Jesus orou para aqueles que viriam a crer. Jesus orou por mim, Jesus orou por você. Jesus intercede por você. Você deseja ter vida eterna? Você deseja seguir a Jesus? Você precisa se converter, mudar de vida, confessar seus pecados e seguir a Jesus.